Olá, bem-vindos ao nosso podcast, o Estilizando Dress, ao sexto episódio, com eu apresentando Giovanna Ren. Michael Douglas. Então vambora. Então, nesse episódio, a gente vai estar recapitulando já o que foi dito nos outros episódios. E então a gente vai falar um pouco das entrevistas com a Karen, a Cristiane, o França, a Vitória e até com a gente mesmo, que foi o primeiro episódio. Então espero que vocês fiquem ligados e achem interessante esse episódio. Então vamos começar. Né? De uma forma prática, a gente vai resumir tudo o que foi abordado para ficar melhor, né, um entendimento. Começando lá do primeiro episódio, onde a gente fala se o dress code é realmente importante para os adolescentes. Primeiramente, para lembrar, né, recapitular o que é o dress code. No sentido literal, é código de vestimento, né, traduzido para o português. Porém, o que seria esse dress code? O que seria esse código de vestimenta? Eu acho que ele já é autoexplicativo, né, então, ou seja, uma vestimenta que você tem que seguir, é um código, uma regra, né? Porém, foi muito abordado sobre isso, a gente levantou pesquisas, fez aí entrevistas, né? Tanto no podcast quanto também na nossa escola. Na nossa escola, exatamente. Para saber o que as pessoas achavam disso, né? E o que a gente descobriu foi o seguinte, que a maioria das pessoas, sim, conhece, porém não acha importante, né? Ficou mais ou menos dividido o que foi abordado, na verdade não o que foi abordado, mas as pessoas que foram abordadas meio que ficaram divididas entre as que acham importante e as que não acham importante. Sim. Porém, a gente deve sim levar em consideração que é algo importante. O dress code, ele é sim algo importante, por mais que a gente já conversou, né, falou aí com a professora Karen, que ele é bem flexível, não que ele é bem flexível, mas que as pessoas têm que ser flexíveis com isso. Pode falar. Sim, o dress code, ele tá se tornando mais flexível, porém você tem que ter uma noção do ambiente que você está. Tem ambientes que a sua roupa não vai condizer tanto. Por exemplo, eu não vou aparecer de uma regatinha num banco, por exemplo, porque não vai condizer. É mais questão de noção do que questão de regra. E a gente chegou numa conclusão que sim, enquanto as pessoas não tiverem a noção, enquanto as pessoas não conseguirem segurar a noção da vestimenta, esse código ele vai acabar permanecendo. Sim. Ele pode ser moldado, sim, ele tende a ser moldado, porém é um código que vai acabar permanecendo enquanto as pessoas não tiverem a noção. Porque se, digamos que a gente tira esse código, sim, né? Isso tem muito tempo já que existe, então é difícil mudar isso. Desde sempre, lá da modernidade, ó. Da antiguidade? Não. Começo do século passado. Sim. Isso já era comum. No final, calma. Lá por volta de 1900, resumindo. Sim. Começou a ser aplicado em 1900, lá com os trajes, código de vestimenta imperial. Era muito comum e foi difícil, isso foi ficando flexibilizado. Exatamente. Então, assim, a gente não quer... Assim, o dress code, ele não vai mudar drasticamente. Então, tipo, para vocês entenderem em si, o dress code, ele não vai mudar drasticamente, só que ele tá tendo uma flexibilidade. Mas, assim, agora, vamos lá. Você acha que os adolescentes sabem o que é? Olha, eu diria que eles sabem o sentido, mas que eles não têm tanta noção de onde aplicar. Tanto que isso aborda já o nosso segundo tópico, né? Que é o dress code, que afeta o seu ambiente de trabalho, pode afetar seu setor, né? Seu setor, cargo. Sua profissão. Então, se você tá com uma profissão, se você vai começar agora no mercado de trabalho, se você já começou, é bem provável que você vai saber das regras básicas, né? Não pode camisa de time, não pode chinelo, bermuda. Tem empresa que já é mais flexível, que em época de verão permite uma roupa mais leve, né? Porém, ainda assim, é algo que tem que ter a noção. Então, tipo assim, se a gente vai lá e abona isso, tira esse código, fala, isso é coisa antiga, isso não precisa ter mais.
sem as pessoas terem a noção, né, o que pode acontecer. Isso pode acabar afetando muito os setores, as profissões, né? Vai acabar sendo mal vista. E hoje tudo é comunicação, né? Porque a maneira que você se veste, a gente fez algumas perguntas. Você acha que a maneira que você se veste demonstra quem você é? E a resposta que obtivemos, sim, faz uma grande parte que o seu estilo demonstra a pessoa que você quer mostrar. Exatamente. Então, por exemplo, se você tá num ambiente, você usa uma roupa do seu estilo, mas aquele ambiente não é tão adequado para o seu estilo. Pode ser que as pessoas te vejam como uma pessoa rebelde. Exatamente. Tipo, ela não quer se enquadrar nos padrões daqui do lugar. Só que não, tem vezes que é o seu estilo que você já está acostumado. E também tem toda uma questão familiar, né? Que o estilo, ele vem muito de uma cultura familiar. Tipo, de uma organização, porque você desde pequeno já vê o seu pai, a sua mãe usando o estilo de roupa. E possa ser que você se adapte àquele estilo. Então, no futuro você pode se adequar mais, tipo, ao estilo do seu pai, por exemplo. Sim. Seu pai usa polo e calça jeans. Muito provável que você use também. Ou não, que você acabe descobrindo outro estilo. Descobrindo outro estilo ao invés de lugares, amigos, conhecidos. Mas lembrando que isso é o que você falou. Isso depende muito de como a pessoa quer se comunicar. Sim. Às vezes uma pessoa que não gosta de comunicação, uma pessoa mais tímida, né? Introvertida. Uma pessoa mais tímida, mais introvertida, ela vai acabar se comunicando visualmente de uma forma mais neutra, que seria roupas sem estampa, roupa que não chama tanta atenção, uma cor mais escura, mais básica, talvez, né? Tipo preto, branco. Porque isso vem da comunicação que a pessoa quer ter com o seu exterior. Mesmo ela não percebendo isso, mesmo ela não fazendo isso de propósito no dia a dia, sim, ela acaba se vestindo, principalmente tendo essa comunicação visual, mais neutra por conta do seu modo. Sim, né? Porque o comportamento também diz muito, né? A gente dá para perceber quando uma pessoa tá mais aflita, mais tímida, mais ansiosa. Então, possa ser que ela esteja usando mais roupas neutras porque se pareça com o comportamento dela. E não porque ela quer chamar atenção, não. Mas sim se parecer com o comportamento dela. Mas, afinal, quando você for numa entrevista de emprego, né? A gente comentou sobre... A gente fez um informes com algumas pessoas e muitas pessoas responderam que sabe se portar numa entrevista de emprego. Isso é muito interessante, porque sabemos que na maioria das escolas não ensinam como se portar numa entrevista de emprego. E eu acho que seria importante, pelo menos, dar um início de como você se introduzir numa entrevista de emprego. Porque tem muitas pessoas que só chegam lá com a cara e com coragem. Tipo, eu vou com a minha roupinha e seja o que Deus quiser. Lembrando que, assim, se portar é todo o contexto de você estar envolvido ali naquela entrevista. Então, que a gente falou, a comunicação visual, a roupa que você vai, seu comportamento físico, né? A linguagem que você usa. Utilizada. Então, tipo assim, tudo isso se encaixa no comportamento, no... palavra que a gente acabou de falar agora? Ser mais neutro? Isso, não, mas eu digo assim... Estilo. Isso. Que o estilo vai dizer muito disso numa entrevista. Óbvio que o recrutador, ele repara nisso. Mesmo ele não falando, o recrutador, ele tende a reparar sim nessas coisas. E isso é super importante das pessoas prestarem atenção. É algo que não é difícil, não é algo difícil de você aprender, mas que você precisa ter noção de que isso está acontecendo ali naquele local. O que vai ajudar você passar numa entrevista ou sei lá. Sim. E até melhorar, né, o seu comportamento, porque assim, você pode até não passar na primeira entrevista, mas isso vai fazer com que você melhore nas outras entrevistas, avaliando, por exemplo, eu acho que eu deveria ter tido uma linguagem que combine mais comigo. Eu acho que eu deveria ter ido com uma roupa tal. Mas assim, a minha opinião, o meu conselho é, não mude quem você é, porque você quer aquele emprego. Porque pode ser que você demonstre ser uma pessoa super séria, e chega lá no outro dia, aí o seu recrutador vai olhar e vai falar, você era uma pessoa super séria na entrevista de emprego e agora você tá brincando. Então, assim, seja você, mas de uma maneira que... mais adequada pro local e também pra entrevista. Por exemplo, se você for fazer uma entrevista no banco, seja você, mas de uma maneira mais adequada, não tão
muito, tipo, não levando tão a sério. Leva mais a sério a questão da entrevista, da roupa, pra ficar uma maneira das pessoas estiverem com seriedade. mais seriedade. Exatamente. E aí fica uma questão, né, que a gente levantou, que seria de onde o dress code começa. Como você percebe que o dress code está ingressado na sua vida? E sim, ele começa no ambiente escolar. Sim. Tá? A partir do momento que a escola, a instituição, ela impõe um uniforme para o aluno, ela está, de certa maneira, impondo um código de vestimenta, né? Talvez não seja aí um código que todos vão gostar. Todos vão gostar e que todos achem certo, tanto que tem gente que não acha certo o uniforme, tem gente que acha certo. Na visão da escola que a gente pesquisou, é mais uma questão orçamentária. Então, se a escola tem condição de ter um orçamento para uniforme, se ela vê que os alunos gostam, ela sim vai adotar pelo menos a camiseta em si. Então, pelo menos a camiseta pode aí, pelo menos simbolizar, né? Sim. E aí as pessoas começam a perceber isso. E isso daí vai seguir até a pessoa. Sim. É porque, assim, a gente entrevistou a Karen, que é a nossa orientadora educacional, e ela disse que, assim, muitas escolas não adequam um código de vestimenta por falta de orçamento mesmo, nem o Maicon disse. Mas, assim, eles gostariam de ter, assim, um orçamento, pelo menos para camiseta em si, para identificar que você está em tal lugar. E a gente sabe que o mundo que a gente está hoje é bem mais seguro também, identificar. Mas, assim, não seria obrigatório, seria mais uma questão, gostaria de usar e enfim. Exatamente. Mas, assim, também a gente tem que entender que o ambiente escolar já é um ambiente de trabalho. Ele já está te preparando para o futuro. Então não tem como eu aparecer de uma maneira que o meu chefe não iria gostar. Por exemplo, aparecer de uma forma vulgar na escola, mas não aparecer de uma forma vulgar no ambiente de trabalho. Aí o seu chefe iria se perguntar, por que você apareceu na escola de uma maneira vulgar e aqui não? Exatamente. Então é muito isso, mas é muito mais complicado nessa questão, porque estilo é muito de pessoa para pessoa. Então, assim, de uma maneira geral, a forma que você se porta, tanto, né, para quem já estuda e trabalha, para quem só trabalha, ela vai dizer muito de você. Sim. Então, de uma maneira geral, você precisa ser você. Sim, isso é super importante. Você não tem que ser alguém que você não gosta, mas ao mesmo tempo tem certos limites para você ser você mesmo. Mas não que isso seja ruim, né? Isso é mais uma questão de seriedade, né? De seriedade. Ali é algo que precisa ser seguido para ter um ambiente de trabalho legal, para ter um ambiente escolar legal, para não extravasar, né? Ainda assim, tem lugares hoje em dia que não possuem exatamente esse código de vestimenta. É mais uma questão da noção mesmo, como a própria ETEC de Artes, que fica do lado da nossa, igual do lado da ETEC da Juventude, onde lá não possui nenhum código de vestimenta, nada mesmo. Sim, na nossa não possui, mas existe uniforme. Exatamente. Mas é opcional o uso do uniforme, por exemplo. Você pode de regata, de camiseta, de calça, não exige um código de vestimenta. Mas é que nem o Maicon disse, possa ser que algumas pessoas vão olhar com um olhar diferente. Então, é mais a questão. Mas, assim, também tem que ver se a pessoa está se sentindo confortável também com aquela roupa, com aquele ambiente. Porque, que nem a gente disse no primeiro episódio. E também no segundo, que foi o do França, que diversos ambientes são com roupas diferentes, igual de manhã e de noite. Vai ser roupa diferente, vai ser ocasião diferente. Exatamente. Então, isso diz muito. Mas agora pegando um pouco do episódio do França. A gente entrevistou ele, porque ele é um empreendedor, ele criou uma marca. Sim. E a gente falou como começar, né? A gente entrevistou ele, ficou muito curioso para saber como ele decidiu criar a marca dele, porque ele decidiu. E ele falou que, assim, muitas pessoas estavam perguntando de onde eram as roupas dele, o estilo dele, e ele decidiu criar. Só que, assim, o próprio França já disse, gente, é difícil, não é fácil. É algo difícil. O empreendedorismo, ele meio que simboliza a sua marca, né? Simboliza você, o seu empreendedorismo. Sim. Por isso que foi algo legal, foi uma entrevista que a gente achou bacana de ter feito, porque isso mostra um estilo de uma pessoa que ela simplesmente
decidiu investir, decidiu empreender ali, porque não é algo proibido, nunca vai ser algo proibido Sim. de alguém fazer isso. Isso é até legal de ser feito para mostrar que não existe só o A e o B, pode existir o C, o D, o E, enfim, né? Por isso que é algo super importante, a gente apoia também outros empreendedores, a gente sempre apoia o empreendedorismo, porque nesse caso, né, Sim, a gente tá na parte da moda, né? A gente tá fazendo meio que o empreendedorismo, porque o podcast ele é um empreendedorismo. Exatamente. Ele vem crescendo absurdo. A gente vê diversos podcasts como o Podpah, o Flow, o Pod Delas, tipo, são diversos podcasts que estão crescendo, alavancando muito. Isso dá oportunidade de diversas pessoas. Por exemplo, agora a moda em si. Antes a moda ela não era tão valorizada. Ela ainda assim é mais ou menos pouco valorizada aqui no Brasil em si. Mas lá fora ela é bem mais valorizada, com diversos eventos em si, mas isso está melhorando. Cultural, né? É bem cultural. Então a gente vê que na cultura do Brasil, hoje em dia, não realmente não é o dress code, né? O código de vestimenta, ele não é algo tão exigido como ele era antes. Isso é um fato, tá bom? Porque a flexibilidade ela realmente tomou conta, mas ele ainda assim existe, precisa existir mínimo dele, né? Que seja por conta dessa falta de noção de alguns lugares, algumas pessoas, né? Agora, assim, já que a gente fala bastante disso, as pessoas precisam saber como elas podem aderir isso, né? Onde eu vou comprar algo, uma roupa que vá ser classificada como uma roupa que pode se encaixar no dress code. Mais séria, né? A gente falou disso no primeiro episódio. A gente vai deixar até disponíveis em alguns lugares, mas são lugares que são já conhecidos. Loja de departamento simples, Renner, C&A. A gente, igual essa semana, eu pretendo estar postando no Instagram, né? Quando esse episódio for lançado, já vai ter sido postado no Instagram, alguns brechós que eu vou. Só que assim, tem diversos valores, né? Então, mas também você não tem que só se adequar ao valor, e sim se você se sentir confortável também. Porque você pode encontrar a sua roupa em lojas de departamento, ou em brechós, ou em qualquer outro lugar, né? E sim de uma maneira mais que se adeque ao lugar que você vai ser entrevistado, né? Exatamente. Então, assim, pega o que você gosta de fazer, sei lá, qualquer coisa. Fala uma coisa aí. Que eu gosto de fazer? Eu gosto de museu, restaurante. Então, assim, se você quer trabalhar num restaurante, você já vai saber que lá você vai precisar usar um uniforme mínimo, né? Uma touca. Essas coisas também são bem importantes. A questão do EPI, equipamento de proteção interna, né? Que isso não é um dress code, tá? Isso é realmente uma proteção. Então, isso é bem diferente de a pessoa chegar e falar, nossa, mas tem que ficar usando isso todo dia, mas isso é uma questão importante da segurança, do trabalho. Sim, literalmente. Tá, e então, se a gente focar em todo mundo que julga a gente não faz nada, vamos ser sinceros. Porque assim, desde do nosso nascimento as pessoas já julgam a gente. Então, possa ser que, por exemplo, sua família use um estilo totalmente do seu, mas você não acha que o estilo da sua família combina com o seu. Eu não quero usar uma roupa tão formal. Eu gostaria de usar uma roupa mais formal porque isso condiz a mim. E tá tudo bem, porque é você, entendeu? A roupa que você veste diz muito sobre quem você é. E sobre o que você quer demonstrar. Exatamente, isso é o principal, tá? Isso não tem o que fazer, isso nunca vai mudar. Principalmente agora, está cada vez mais as coisas se modernizando. Então, sua vestimenta, ela vai dizer muito sobre você e a sua comunicação. Mas o que eu tava falando naquela hora, que eu até esqueci do EPI. Do EPI, Então, cara, sei lá, eu quero trabalhar num restaurante. Você já vai saber que você vai precisar usar touca, vai precisar usar luva, vai precisar usar avental. Porque isso não é um código de vestimenta, como eu falei. É mais uma segurança. É uma segurança ali do trabalho, entendeu? O que seria mesmo um código de vestimenta mesmo seria as empresas mais grandes, né, multinacionais. Exatamente. Que aí falam para ir com um terno, uma calça mais formal, assim, porque já é de costume. Por exemplo, o advogado. Então, você nunca vai ver, provavelmente nunca vai ver um advogado na sua área de trabalho com uma roupa mais flexível, né? Ele sempre vai estar ali trajado de
E eu tava até conversando com a minha prima. A empresa que ela trabalha não tem um código de vestimenta. E é da contabilidade. Eles não têm um código de vestimenta, nem os sócios. Porém, muitos, mais da parte dos homens, assim, eles ainda ficam receosos de usar uma roupa menos flexível. Tipo, tanto o homem quanto a mulher ainda ficam, porque acho que sempre foi determinada essa questão de empresa. Tipo, vou usar uma roupa mais formal, porque senão vão me olhar diferente, julgando. Então isso é bem cultural, tá? Então, de uma forma resumida, o seu estilo ele vai dizer muito assim sobre você. Na cultura do Brasil, hoje em dia o dress code ele já não é mais tão exigido, né? A grande maioria das empresas elas estão flexibilizando isso. Tem sexta-feira, como é o nome? Sexta-feira livre? Uma sexta, chamada de sexta-feira livre, onde você vai com uma roupa bem mais light do que o comum, né? Bem mais liberado. Porém, você ainda assim precisa ter a noção, tá? O dress code ele vai continuar até o mínimo dele, pelo menos, vai continuar até que essa noção das pessoas seja aprovada, real. Né? O que provavelmente pode ou não acontecer. Né? A gente pode, sei lá, daqui 30 anos... Mude ou não sei, entendeu? E o dress code, ele não é um problema. Ele, afinal das contas, ele não é um problema. Eu acho que a maior questão é que as pessoas só focaram no terno e na gravata. O dress code em si, ele não é um problema. E sim que ele impõe que você siga uma regra. E muitas pessoas não gostam de seguir regras. Tanto até na área de sociologia, né? O estudo da sociedade. O estudo da sociedade. A gente não gosta de seguir regra, meio que isso já é definido na nossa cabeça, mas a partir do momento que a gente vai estudar, vai trabalhar, você já segue uma regra sem você querer. Exatamente. Mas porque você precisa, é necessário, é uma necessidade. Não é uma escolha, é uma necessidade. Então, assim, o seu estilo, ele é uma escolha. Porém, assim, tem lugares que você vai ter que adaptá-los para você não se sentir desconfortável e também nem que outras pessoas vão julgar e possa afetar o seu emprego, até mesmo a sua pessoa em si. Tanto que muitos lugares já estão flexibilizando o dress code, mas ainda assim muitos lugares são mais fechados, mais contidos para flexibilização. Um exemplo de um lugar que... Ai, meu Deus, calma aí, fugiu da memória. Tem um lugar, é uma empresa, não vai me lembrar na cabeça agora. Mais formal em si, né? Era uma empresa, de qualquer forma, era uma empresa bem formal, vista de uma maneira bem formal, que visa agora, não precisa mais dessa formalidade toda. Cara, eu realmente queria lembrar o nome da empresa, mas eu não vou lembrar. Sim. Mas de uma maneira, é isso que está acontecendo agora. Tá? Por isso que, assim, para os jovens que vão ingressar agora na área de trabalho, sei lá, você já está vindo da escola, já está vindo da faculdade, vai buscar o primeiro trabalho, não precisa se preocupar tanto com isso, tá bom? Sim. É mais uma questão de noção. O dress code, basicamente, ele está se tornando algo de noção. Em alguma empresa, as empresas vão exigir o mínimo dele a partir de agora, né, de acordo com as nossas pesquisas, porque não é algo visado mais como legal, uma empresa só exigir uma vestimenta, né? A empresa fala, olha, todo dia, de segunda-feira, vem com essa roupa, não é visado mais como algo legal. Então... Sim, tá mais flexível. Os jovens agora não precisam mais se preocupar tanto com, cara, eu preciso comprar aquele terno para ir trabalhar. Porque senão eu só vou entrar na empresa se eu tiver com aquele terno. E assim, os recrutadores vão saber que é o seu primeiro emprego, porque eles vão olhar o seu currículo. Também não se preocupa, ai meu Deus, eu não tenho uma formação de tal coisa. Foca mais em questão de curso. Em questão de curso e também a questão que você vai se comportar. Como é o seu primeiro emprego, por exemplo, se você estiver na faixa etária dos 15, 16 anos, como jovem aprendiz. Foca mais na questão do seu linguajar, de como você está falando, de você está falando e tal. E aí é isso. Bom, voltamos para finalizar, né? Sim. Tá na hora. Último episódio, nossa. Todo mundo cansada. Ai. Antes da gente fazer as perguntas, como foi esses episódios? Cara, foi assim, no YouTube, nas plataformas, é tão bonitinho, mas só aqui da equipe a gente sabe como isso foi correria, gente, foi correria. Questão
de lugar. E assim, é algo que é importante de falar também, tá? Organização, sejam organizados. Tá? Planejamento. Sejam pessoas planejadas e organizadas, porque isso ajuda isso ajuda no contexto geral, né? Sim. Mas vamos lá. Referente à pergunta que ficou, como esse código de vestimenta promove a diversidade, e a eficácia não verbal no trabalho. Como que ele promove? Então, vamos lá. A diversidade já é que nem a gente havia falado, que ela faz parte da organização familiar, né? Do convívio familiar. Porque quando você convive com outras pessoas que têm estilos diferentes do seu, isso daí já é uma diversidade. Já é uma diversidade de estilo. E a eficácia não verbal é como você pode atingir diversas pessoas com seu estilo sem você falar nada, só através do seu estilo. Exatamente. Isso como isso vai acontecer é de uma maneira indireta, tá? Isso não vai acontecer de uma maneira direta, de uma maneira que você vai falar hoje é isso, amanhã é aquilo. Não, isso vai acontecer de uma maneira indireta, o tempo vai acabar dizendo, né? Vai acabar dizendo. Então, assim, pode ser ou não, tudo vai depender de como as coisas vão andar daqui pra frente. Sim. Então, cara, é que tem que ter uma palavra-chave para isso. Sim. Eu acho que assim, é mais a questão de o que você quer demonstrar. O que você quer demonstrar. Então, por exemplo, você quer mostrar ser uma pessoa mais séria, uma pessoa mais engraçada, ou você só, eu coloquei essa roupa porque foi a primeira que eu achei e acabou. Exatamente. Tem pessoas que ainda não encontrou o seu estilo e tá tudo bem. Você não precisa se encaixar em um só estilo. Tanto que não existe só um estilo. Existem diversos. O estilo, ele é único, na verdade, né? Todo mundo vai falar, nossa, esse estilo é de tal coisa, é de tal lugar. Sim. Mas não. O estilo, ele é bem único. Então, fixa isso na cabeça de vocês. O estilo, ele é único, tá bom? Um lugar pode ter aí a sua... variação. O seu estilo. Sim. Né? Um lugar, tipo, você pode se mudar de uma certa maneira para ir para aquele lugar. Sei lá, pode ser uma quadra de esportes, você vai se vestir por causa daquilo. Mas o estilo pessoal, ele é único, tá bom? Sim. E essa promoção na diversidade, na flexibilidade, ela é uma promoção gradual. Então, ela vai ocorrer de uma maneira positiva, a gente espera que ocorra, né? Tudo mostra que vai ocorrer de uma maneira positiva, porém gradualmente, não é algo que hoje vai ser assim, como eu falei, amanhã vai ser de outra maneira. Vai se moldando, né, com o tempo, porque a gente percebe diversas já mudanças em diversas questões, porque antigamente era obrigatório em qualquer lugar um código assim, se você não tivesse, era como se você estivesse desrespeitando. Exatamente. Mas hoje em dia existe muita questão orçamentária, a questão da flexibilidade, a questão que a pessoa pode não se sentir confortável com o código que você está impondo. Então, tem diversas questões, mas assim, é mais a questão da diversidade familiar, então, mais uma diversidade no ambiente de trabalho e não ser só as mesmas pessoas com as mesmas vestimentas, o mesmo padrão de todos os dias, porque acaba que isso aí, ninguém vai conseguir mudar, se continuar a mesma coisa, ninguém molda. Tem que mudar, né? Se não mudar... Sim. Se não mudar, atrofia. Tipo assim, já voltando ao que eu já falava, o maior problema não é o dress code, e sim que parece que as pessoas não fazem uma mudança tão assim, porque a flexibilidade é importante, mas como a gente vai abordar de novo, noção. Exatamente. Noção é a chave para a evolução do dress code. Eu acho que essa seria a resposta para a pergunta. A noção é a chave para a evolução do dress code, tá? Porque assim, não é algo, quer dizer, não é algo difícil, mas também não é fácil. Porque você pensar, cara, eu tenho noção, mas será que você realmente tem? Sim. Entendeu? Então, se fosse para ter uma resposta fixa para a pergunta, seria a noção, ela é a evolução para a chave. Oh, meu Deus, a noção é a chave para a evolução do dress code. Meu Deus, ficou que nem rima. Ficou que nem rima. E é isso, né, cara? Sim, tipo, eu concordo muito. Existe mais alguma coisa para falar sobre isso?
Eu acho que não, eu só acho que, assim, muitas pessoas deveriam explorar mais o que é o dress code, porque esses episódios foi para servir como uma base, como uma introdução ao dress code, porque, gente, existe muito mais. Dress code não é só isso, tanto que o nosso TCC é sobre isso e ele tá gigantesco, gigantesco mesmo. Eu espero muito que vocês estejam acompanhando, estejam gostando, entendeu? Deem o seu feedback pra gente. E também a gente está muito animado com isso, porque foi gratificante ter Foi esse muito bom. episódio. Foi muito Eu gostei bom. muito de ter de fazer parte desse podcast, porque a gente não imaginava que iríamos conhecer tantas histórias. Exatamente. E tantas coisas. Foi uma pesquisa interessante de se fazer. Assistam os episódios, acompanha, Sim. compartilha se você gostar. Se E você não gostar também, compartilha também, porque é Compartilha, manda para importante. seus amigos, familiares, conhecidos. E também alguma dúvida em relação ao tema, o que você quer saber, pode mandar no nosso Instagram, Estilizando Dress. Estaremos disponíveis, entendeu? É só mandar no nosso direct. Ou quando a gente for fazer alguma caixinha de perguntas, se vocês quiserem ver algo, pode mandar pra gente. E é isso, eu estou muito feliz, muito animada, muito obrigada. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigada e também agradeço muito ao meu parceiro, entendeu? Por estar aqui. E é isso. Agradecemos a equipe, diretoria da escola também. Muito obrigada também os espaços que também a gente gravou, também a nossa equipe, a Amanda, o Diogo, a Sâmia. E a gente está muito feliz e os próximos episódios vão ser lançados. Então, esse é o último, mas muito obrigada por tudo. E os próximos capítulos vocês verão no nosso Instagram, que vai ser lugares e também um pouquinho mais da gente, né? Então não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Estilizando Dress sempre vai estar na sua mente. A noção é a chave para a evolução do dress code. Vambora. E fique com essa frase. E muito obrigada a esse último episódio.